Bom, e no vídeo de hoje eu vou te explicar como lidar com uma situação de alto nível de ansiedade. Situação essa, como por exemplo, a gente teve as Olimpíadas aí recentemente e muita gente falou sobre a Rebeca Andrade, o quanto ela parecia estar tranquila naquele momento que era esperado que ela estivesse muito ansiosa, né? Então o que eu vou te ensinar aqui, eu vou usar como referência a Rebeca Andrade, falar um pouquinho sobre ela e sobre algumas técnicas que eu ouvi dizer que ela utilizou, né? Então, vou usar ela como referência, mas a ideia é que você possa aplicar no seu dia a dia. A ideia é que você possa entender como lidar com qualquer situação que gere ansiedade. E a primeira coisa que eu quero dizer é que tem situações que necessariamente vão gerar emoções na gente, né? E tem situações que vão deixar a gente mais ansiosa, não tem como fugir disso. A ansiedade, ela é uma emoção normal, é uma emoção que faz parte da nossa vida, não tem como não sentir a ansiedade em determinadas situações. O grande problema da ansiedade é quando ela é em excesso, que aí se torna um transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, né? Mas a ansiedade como emoção a gente sempre vai sentir, você precisa saber lidar com ela, porque, por exemplo, se você for fazer uma apresentação, ou participar de uma reunião, ou dar alguma palestra, são situações, são momentos que talvez vai te gerar uma ansiedade, você vai ficar ansiosa, né, imaginando como é que vai ser aquele momento, se você vai conseguir, e a gente precisa saber lidar com a ansiedade nesses momentos, tá? Então aqui eu vou usar como referência a Rebeca Andrade, mas a ideia é que você consiga aplicar isso na sua vida. Primeiro vamos entender, né? Muita gente falou que a Rebeca Andrade parecia não estar ansiosa naquele momento, né? Que ela parecia estar tranquila, e de fato, ela parecia estar tranquila. Mas uma coisa é inevitável, gente, ansiosa ela estava, né? Porque ela só não estava transparecendo aquela ansiedade. Mas, gente, inevitavelmente ela estava sim, né, ansiosa, porque como eu disse, a ansiedade ela faz parte de alguns momentos. E aí vamos pensar ali naquele contexto. Um momento onde ela estava sendo assistida, né, vista ali por milhares de pessoas, o mundo inteiro vendo ela, todo mundo torcendo, a família dela acompanhando. Então é uma pressão muito grande, né, a família, a expectativa da família, a expectativa das outras pessoas, inclusive, o fato de estar sendo assistida ali por muita gente, aquele próprio ambiente de competição, ter que competir, ter que se sair melhor que as outras. Não tem como. Esse tipo de ambiente, esse tipo de situação gera ansiedade. E não só a Rebeca Andrade, mas qualquer outra menina ali, qualquer outra pessoa ali naquele ambiente, provavelmente estava ansiosa. A grande questão é que ela parecia não estar ansiosa, mas muito provavelmente tinha um pouco de ansiedade ali. E um pouco dessa ansiedade, ela é importante, porque a ansiedade ajuda a gente a manter a concentração. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova e eu não tenho nada de ansiedade, não sinto a mínima ansiedade, eu não vou nem sequer me preparar, eu não vou nem me preocupar com aquela prova. Porque a ansiedade muitas vezes vem junto, né, com uma preocupação. Você se preocupa com aquilo, por isso você fica ansiosa, e então você faz as coisas que precisam ser feitas para aquilo. Então, se eu não tenho ansiedade, é até complicado para eu estudar. Como é que eu vou estudar se eu não tô ansiosa, se eu não tô preocupada? Então, um pouquinho da ansiedade faz com que a gente haja, faz com que a gente corra atrás das coisas. Então, essa ansiedade, ela é positiva, inclusive ela deixa a gente focada, concentrada naquilo. Se eu me preocupo em passar na prova, eu vou focar para estudar para eu conseguir passar na prova. Então, um pouco da ansiedade, ela é útil pra gente, tá? A grande questão é que, se essa ansiedade for muito elevada, aí já vai fazer o efeito contrário. Ao invés de te deixar concentrada, você vai ficar completamente desconcentrada, vai tirar o seu foco, a sua atenção. Então, a ansiedade, ela tem que ser regulada, ela tem que ser no nível certo. Um pouquinho dela, tudo bem, é normal, todo mundo sente. Se ela for exagerada, que aí é o grande problema. Então, a Rebeca ali naquele momento, ela provavelmente estava, sim, um pouco ansiosa, mas não muito ao ponto de mostrar pra todo mundo o quanto ela estava ansiosa, ou o ponto, né, das pessoas perceberem. Então, ela estava ansiosa, mas provavelmente não era muito. Então, a primeira questão aqui que você precisa entender é que um pouco dessa ansiedade é normal. Porque uma coisa que acontece é que a maioria das pessoas começam a sentir qualquer mínima ansiedade, e aí elas já começam a se preocupar pelo fato de estar sentindo ansiedade. E isso, obviamente, leva a mais ansiedade. Então, se eu começo a perceber que eu estou ansiosa e eu me preocupo, nossa, eu tô ansiosa. Nossa, e se isso me atrapalhar, e se me der um branco, e se eu não conseguir? Aí vai só aumentando mais ainda a sua ansiedade. Então, você precisa entender que um pouco dessa ansiedade é normal, isso não vai te atrapalhar, isso não vai te fazer mal, ok? E agora o segundo ponto, né, de como lidar, então, com essa ansiedade. Ok, Aline, agora eu já sei que essa ansiedade vai surgir, vai aparecer em determinados momentos, mas e aí, como é que eu faço para lidar com essa ansiedade? A Rebeca Andrade, ela deu uma entrevista falando que antes da sua apresentação, ela pensava em receitas de comida.
Então isso é até um pouco engraçado, né, assim, pensar em receita de comida. Mas, e a entrevista dela é mais engraçada ainda, porque a repórter pergunta pra ela, né, no que você pensa antes da apresentação? Aí ela fala, ah, não, eu tava viajando ali naquele momento, eu tava pensando em receita de comida. E aí ela mesmo começa a rir. Só que isso é uma estratégia que funciona muitas vezes, é uma estratégia que a gente chama de distração. Ou seja, você distrai a sua mente com alguma coisa e assim você desvia daqueles pensamentos que geram ansiedade. Porque olha, se a Rebeca ficar pensando na apresentação que ela vai fazer, os pensamentos que vão surgir e se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se eu errar alguma coisa? E se eu me machucar? E se eu cair? Esses pensamentos geram ansiedade, assim, ela vai se sentir ansiosa. Agora, se ela muda o foco desses pensamentos dela, pensando, por exemplo, em uma receita de comida, isso já deixa ela muito mais calma, muito mais tranquila. E aqui entra um ponto importante. A nossa mente, ela não diferencia algo imaginário do que é real. Então, por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse vídeo. Se eu começar a imaginar que tem alguém entrando aqui na minha casa, que tem alguém entrando, que alguém vai assaltar, eu vou ficar muito ansiosa com isso. Mesmo que não tenha ninguém entrando aqui dentro de casa, mas se eu imaginar, nossa, acho que eu ouvi um barulho, alguém tá mexendo na porta, alguém vem entrar aqui, isso vai me gerar ansiedade. Mesmo que seja apenas uma situação imaginária. Porém, se essa situação for real e ela estiver acontecendo, se realmente estiver alguém tentando entrar aqui na minha casa, eu vou ficar ansiosa do mesmo jeito. Então entende que assim, a nossa mente ela não diferencia o que é real do que é imaginário. Se eu imaginar alguma coisa, minha mente vai achar que aquilo está acontecendo e eu vou ter a mesma emoção, os mesmos sintomas que eu teria se aquela situação fosse real. Então, ou seja, se a Rebeca fica imaginando em receita de comida, ela vai se sentir tranquila, porque essa é uma situação aleatória, uma situação divertida para ela, uma situação prazerosa, talvez ela goste de cozinhar, então ela vai se sentir bem, ela vai se sentir calma, ela vai se sentir tranquila com aquilo. Então essa é uma estratégia que pode funcionar e que pode te ajudar em alguns momentos. Por exemplo, se você vai fazer uma grande apresentação, vai dar uma palestra, e começa a ficar ansiosa antes de entrar, né, para fazer a apresentação, você pode usar uma dessas técnicas de distrações, tentando imaginar alguma coisa que seja prazerosa, alguma coisa que seja bom para você. Porque lembre-se, a sua mente ela vai agir de acordo com aquilo que você imagina. Então, se você imaginar que está numa praia, por exemplo, vamos supor que você vai tirar férias daqui a algum tempo. E aí você começa a imaginar como é que vai ser lá, como é que vai ser a praia, como é que vai ser o lugar, o que você vai fazer. Você vai se envolver com aquilo e seu corpo vai agir de acordo com aquilo que você está imaginando. Ou seja, você vai ficar mais tranquila, calma, vai sentir paz, vai sentir alegria, talvez por imaginar estar naquele momento feliz, naquele momento legal, divertido. Então, lembre-se, a sua mente ela vai agir de acordo com aquilo que você pensa. Se você só fica alimentando a sua mente com pensamentos ansiosos antes de uma grande situação, antes de uma coisa importante na sua vida, como uma reunião, uma palestra que você tem que dar, você vai ficar ansiosa. Se você ficar lá pensando, nossa, e se eu errar, e se eu não conseguir, aí tem muita gente, e se eu falar alguma coisa errada, você vai ficar muito ansiosa. Então lembre-se, a gente pode usar essas técnicas, né, e usar a nossa mente mesmo ao nosso favor. A nossa mente, ela pode trabalhar para ajudar a gente nesses momentos, ao invés de atrapalhar. Então, a dica desse vídeo aqui é, primeiro, entenda, emoções fazem parte da nossa vida, é normal que você sinta ansiedade em alguns momentos. Segundo, use a sua mente a seu favor. Mude o foco dos seus pensamentos para conseguir diminuir a ansiedade e ter um maior controle sobre as suas emoções, tá bom? Então era isso por esse vídeo. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, de curtir esse vídeo, ative as notificações no sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E lembrando que o conteúdo agora é semanal, toda terça-feira, meio-dia tem vídeo novo aqui para você, tá bom? Então era isso, até a próxima!